E vamos começar aqui a leitura e análise do livro de Bamidbar, ou Números, capítulo 21, do verso 4 em diante, né? As serpentes. Não é a serpente de bronze, é as serpentes, quer dizer, o plural. E preste atenção nas palavras que vão ser lidas e compare com o seu livro Bíblia Cristão, tá? É bem diferente aquilo daqui para aí, tá? Eu te garanto uma coisa, que o Torá, ele existe conceitos e palavras que você não vai encontrar na sua tradução de livro Bíblia Cristão, tá? Quando você lê na Bíblia Cristã, você encontra falhas. Você percebe que falta palavrinhas para completar o sentido de uma coisa, né? É bem resumidinho. Mas quando você pega um Torá, você começa a compreender e vai dizer assim: ah, agora eu entendi. Tudo por quê? Por uma análise, uma coisa de pesquisa. Então o título é aqui: As serpentes. Está no plural, tá? Então diz o seguinte, versículo 4. A morte de Arão e essa batalha com Amaleque tanto desalentaram os israelitas que eles decidiram voltar ao Egito. Partiram do monte Or, regressando pelo mesmo caminho por onde tinham ido, o mar de juncos. A tribo de Levi se opôs a essa retirada e foi no encalço do resto do povo, alcançando em Moserot, a sétima parada a contar do Monte Or. Os levitas lutaram com os demais israelitas, tentando deter o recuo, e um número considerável deles, leigos e levitas, pereceu antes que se tomasse a decisão de cessar a retirada e prosseguir em direção à terra de Israel. O povo então passou um mês em Moserot, planteando a morte de Arão. Depois volveu pelo mesmo caminho de Moserot ao monte Or e reiniciou dali a viagem rumo à terra de Israel. Continuou para o sul através do vale de Aravá, a fim de circundar Edom, parando em Tizalmoná e Punon. Em Punon, o povo desanimou-se por causa dos reveses da viagem. Bem, aqui no verso 5 do capítulo 21, vocês vão perceber agora que o povo reclamou da situação, né? Começou a murmurar, e isto causou neles aí a penalidade devida que vocês vão entender daqui para frente. Olha só. O povo falou contra Deus e contra Moisés, colocando-os equivocadamente no mesmo nível. Disseram: por que vós dois nos fizestes subir do Egito para morrer no deserto? Pois não há pão normal, só maná, nem provisão normal de água, só o poço ambulante. Estamos cansados deste pão maná leve, que é absorvido milagrosamente pelo nosso corpo, sem produzir excrementos? Há 38 anos o comemos e tememos que ele acabe por fazer explodir o nosso estômago. Olha só, gente, né? Aí se observa aqui o seguinte, né? Saiu do Egito, né? Porque eles queriam comer pão normal, e comendo pão normal automaticamente vai produzir ali excrementos, né? Enfim, temos aqui só comiam maná. Eles eles queriam água, porque nem provisão normal de água, só um poço ambulante. Estamos cansados deste pão maná leve, mas eles tinham que reconhecer também que o maná que eles estavam comendo, né, não produzia excrementos, não evacuavam, né, não faziam o número 2. Aqui no versículo 6, o Eterno responde: venha a serpente
que foi punida por proferir calúnia, para infligir castigo a este povo que me caluniou. Venha a serpente, para que em tudo tenha o mesmo gosto, para infligir castigo a este povo, cujo alimento tem qualquer sabor que se queira. Ele enviou contra o povo as serpentes venenosas, e elas morderam o povo, e muita gente de Israel morreu. Outros animais começaram a morder o povo também, e suas mordidas também matavam, embora mais lentamente que as das serpentes. Aqui nós temos detalhes, por exemplo, o que nós não encontramos nas Bíblias cristãs, que existiam, né, outros animais além das serpentes que mordiam, né? Tá bem aqui, ó, outros animais começaram a morder o povo também, só que diferente, mais lentamente do que as serpentes. Verso 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque falamos contra Deus e contra ti. Reza a Deus para que ele retire de nós as serpentes. Apesar de os israelitas terem sido injustos com ele, Moisés perdoou-lhes completamente e até rezou pelo povo, pedindo a Deus que não só lhes perdoasse e parasse de castigá-los, mas também que os fortalecesse espiritualmente contra os pecados que tinham ocasionado a punição. Tá vendo só? Fortalecimento espiritual. Verso 8. Deus atendeu a oração de Moisés e explicou-lhe como alcançaria tudo o que havia pedido. Ele disse a Moisés: como tu, eu lhes perdoarei terem falado contra nós. Porém, para que eu os fortaleça contra o pecado em geral, olha só, não basta que se arrependam desse pecado específico. Devem arrepender-se de todos os seus pecados e reconsagrar-me a mim completamente. Então temos aqui arrependimento e consagração. Enquanto não o fizerem, as serpentes e outros animais continuarão a atacá-los. Portanto, faze para ti, isto é, usando o teu próprio dinheiro, para demonstrar que perdoaste o povo plenamente, e quando queres que ele melhore, uma imagem de uma víbora e põe-na sobre uma haste. Tá vendo aqui, ó, haste, está em negrito. Está em negrito, não é cruz como os cristãos colocaram nas imagens, como vimos lá nas outras partes anteriores. É um poste. E olhe para ela, e todo aquele que for mordido por serpente, isto os ajudará a se concentrarem na causa do seu sofrimento, e quando olharem atentamente para o céu, olha só, então a intenção não é olhar para a serpente não fazia nada. A questão é que quando eles olhassem para o céu, para cima, fará com que submetam seu coração a mim, arrependendo-se apropriadamente. Tá vendo? Então os curarei dos rápidos efeitos das mordidas da serpente. Os mordidos por outros animais precisam arrepender-se menos. Só é necessário que olhem fugazmente para a imagem de serpente e pensem no céu. Tá vendo aqui, ó? Pensem no céu. Isso será suficiente para inspirar-lhes o arrependimento adequado, de modo que eu possa curá-los e também eles vivam. Verso 9. Então Moisés fez uma serpente de cobre e a pôs sobre uma haste. Ele a fez de cobre, ainda que Deus não tivesse estipulado, porque em hebraico a palavra serpente é nachash, é semelhante a cobre, neroshet. Se uma serpente houvesse mordido um homem e ele olhasse atentamente para a serpente de cobre, submetendo-se o seu coração a Deus, era curado e vivia.
Contudo, caso outro animal o tivesse mordido, bastava ele olhar de relance para a serpente e submeter seu coração a Deus para ser curado, conforme Deus lhe prometera. Bem, gente, perante essa leitura no Torá, do livro de Números, capítulo 21, podemos testemunhar, você que acompanha comigo essa leitura, que você, ou que eu mesmo, não encontrei absolutamente nada de chuchua na leitura, entendeu? Que o objetivo da criação da serpente era simplesmente para eles se submeterem ao Eterno, olhando para o céu, porque se você tem uma haste e olha lá para cima, na ponta da haste tem a serpente, automaticamente você olha para o céu, pedindo misericórdia, né? Porque eles estavam murmurando muito. Tinha, além das serpentes, também outros animais que também estavam mordendo, só que de forma homeopática, né? Vamos dizer assim, a longo prazo, em doses homeopáticas, né? A morte iria vir. E não encontramos nada de chuchua. Tanto é que depois de tudo isso, né? Você vê lá em 2 Reis, se não me engano, capítulo 18, eles pegaram a serpente e arrastaram para dentro do templo, junto com a Xerá. E aí o Eterno mandou o rei Ezequias destruir a serpente, né? Você viu como que é o coração que era o povo de Israel, né? Coração rebelde, né? Que além de o Eterno fortalecer eles espiritualmente, né? Para que continuasse a caminhada, eles foram lá e fizeram coisa errada. O Eterno foi lá e destruiu a serpente. Então, caso, por exemplo, você acredite que a serpente de bronze é uma tipologia ao seu Jesus, por exemplo, você viu lá no Ezequiel, no Reis 18, que o Eterno destruiu Jesus. Então, não tem para onde correr. Porque se a serpente de bronze fosse uma tipologia a Jesus, e Israel estava adorando a serpente e a Xerá junto, não faria sentido o Eterno mandar o rei Ezequias destruir Jesus. Então era o que? Uma idolatria. E também, só para os católicos de plantão, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Porque eu sei muito bem que no meio aí das redes sociais, os supostos protestantes, os evangélicos, eles atacam vocês porque pegam no pé de vocês concernente à idolatria de vocês, das imagens de escultura. E tem uns católicos aí desonestos, intelectualmente falando, que eles usam o malabares da seguinte forma: mas como? Deus mandou fazer imagem de escultura para o povo de Israel adorar? Inclusive mandou fazer uma serpente de bronze, mandou fazer lá o baú com os anjos, os querubins em cima, a arca da aliança, né? O próprio Deus mandou fazer. Só que eles não contam é que o próprio Deus também mandou o rei Ezequias destruir. Tá vendo? Como eles são desonestos, não pegam o outro lado da história, o que eu acabei de expor nessa pequena série. Que a real intenção da serpente não era para que eles olhassem para a serpente. É que eles, olhando para o alto, na ponta da haste, olhariam para o céu e pedissem algum favor ao divino. E que automaticamente Israel pegou essa mesma serpente, arrastou para dentro do templo junto com a Será e prestou adoração lá. E o Eterno mandou destruir a serpente de bronze para o rei Ezequias. Ezequias destrói a serpente de bronze. Então, para vocês que falam que a serpente de bronze é uma tipologia, que é certo, refere-se a Jesus, lembre-se você que a partir de agora você não é mais cúmplice. Você descobriu que o próprio Eterno mandou destruir a serpente, ok? Um grande abraço a todos. Agora eu vou fazer alguns videozinhos aí, por exemplo, eu vou falar sobre aquela passagem de Ezequiel, se não me engano, Ezequiel 23, onde fala daquelas duas irmãs sem vergonhas. Vou te contar para você a minha primeira experiência que eu tive com essa passagem e o que aconteceu depois, do que eu vim a descobrir.
E que grande parte aí, por assim dizer, os ateus, né? Eles pegam essa passagem isolada para fazer uma piadinha, né, tal, né, fazer uma graça, né, mas não sabem resolver o problema. Eles jogam o abacaxi porque eles não conseguem descascar o abacaxi e quer que a gente descasque o abacaxi para eles, né? Então nesse vídeo eu vou estar falando sobre aquelas duas irmãs, ok? E o significado, porque aquilo lá, gente, é uma parábola. Ela significa uma outra coisa, né? Um grande abraço do emissário Cristiano. Até a próxima. Fui.